Sejam bem-vindos ao lançamento dos livros da coleção 50 anos de Mackenzie e a cidade, 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo. Hoje serão lançados os livros Direito, Cidadania e Políticas Públicas, organizado pelos professores Ana Cláudia Scalchetti, Felipe Chiarello, Fernando Rister de Souza Lima e Jean Paolo Poggio Ismânio, todos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A segunda obra, Indústria, Comércio e Economia, organizada pelos professores Nelson Fragoso e Paulo Scarano, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. E a outra obra, Saúde, Meio Ambiente e Cultura, organizada pelas professoras Berenice Carpegiani, Paola Bizelli e Simone Freitas Fuso, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Queremos agradecer a presença das autoridades que estão conosco, as autoridades do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, as autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lembrando que esse evento recebe um número bem reduzido de pessoas. Está sendo realizado em um local aberto e com todos os protocolos de segurança exigidos em decorrência da pandemia da Covid-19. Queremos também agradecer todos que estão nos prestigiando pelo canal da TV Mackenzie no YouTube e pelo portal tvmackenzie.br. E, de antemão, parabenizar os autores das 3 obras, ressaltando que eles não puderam estar conosco presencialmente, tendo em vista essa limitação do número de participantes. Mas cada um dos 3 livros tem um dos organizadores conosco e que recebem pessoalmente os nossos agradecimentos. Senhoras e senhores, nesse momento gostaríamos de convidar o reverendo Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, para realizar a reflexão bíblica e sua saudação. Boa tarde. É um momento muito especial para todos nós, seguindo todo o protocolo necessário. Eu estou vendo cada um bem organizado no seu devido lugar, no seu espaço, e estou observando também a ordem de cada um dos senhores. Isso é muito bom, ver que vocês são muito obedientes. Isso mostra esse grau e eu agradeço isso neste momento. Nosso texto de estudo, nesta hora, está em Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 22. É um texto que fala sobre a eternidade da sabedoria. Muitas vezes nós olhamos para a sabedoria e nós não entendemos a sabedoria é eterna. Nós estamos lançando 150 anos da história do Mackenzie. Aos olhos de nós é um fato inédito, são 150 anos de história que são contadas em 10 obras específicas. Isto alega profundamente nosso coração, como nós vamos observar esses 150 anos de contribuição à cidade de São Paulo, contribuição ao Brasil, porque o Mackenzie não só trouxe uma contribuição para São Paulo, mas trouxe uma contribuição para o Brasil, porque ele trouxe uma reflexão nova quando falou de educação, da aplicabilidade do ensino, da nova maneira de encarar os fatos e também a nova maneira de encarar as pessoas. Mackenzie foi pioneiro em muitas questões, que traz orgulho para nós, alegria para nós, mas tudo isso é fruto de uma sabedoria eterna que os nossos fundadores possuíam e que nós temos guardado na profundidade do nosso coração, porque a sabedoria é, em princípio, o temor do Senhor. E o texto sagrado assim afirma: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo,
quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeitais. Feliz o homem que me dá ouvido, valendo dia a dia as minhas portas, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida, e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Meus amados, eu creio que o importante é nós entendermos que tudo que Deus criou, Ele criou com sabedoria. Há alguns autores que defendem a tese que esse texto está retratando a própria pessoa de Jesus Cristo quando fala da palavra. Isso nós podemos entender quando nós olhamos a Trindade Santa. Outros compreendem que aqui o texto está mostrando que tudo que Deus fez, Ele fez dentro de um planejamento, e nada foi feito simplesmente ao acaso. Não existe nada ao acaso. Houve um planejamento de Deus, houve um propósito eterno de Deus, houve o lançar das linhas estabelecidas, e quando você começa a observar a beleza das coisas criadas, você compreende o sentido maior desse texto. E mais ainda, quando você observa aquilo que o texto quer trazer a bojo para nós, dizendo que nós precisamos, de fato, amar a sabedoria, que é a prática do conhecimento. E o conhecimento vem através dos nossos livros. Então, eu creio que o lançamento de livros é algo profundo, algo notório, algo importante para nós. Alguém poderia dizer, mas pastor, daqui a alguns dias nós vamos ser tudo digital. Meus queridos, eu creio que o mundo vai passando e cada vez mais, mas em nada vai substituir o livro escrito. A beleza de sentar e ler, a beleza de pegar o livro nas mãos, passar as folhas, folhear, sentir a alegria do vento batendo na gente. E se você está num jardim gostoso, e você pode sentar numa cadeira especial, e vai lendo as páginas e observando os marcos antigos. São 150 anos que serão contados de contribuição à história de São Paulo, à história do Brasil e à história do Mackenzie. Eu gostaria de ressaltar 3 coisas nesta hora. Primeiro, este momento que nós ressaltamos a importância da sabedoria. Nós somos um povo que fomos criados pelas Escrituras Sagradas. E nós sabemos o valor da palavra. E sabemos a importância do ensino para as nossas vidas. Também é um momento importante para nós olharmos os nossos filhos, as nossas gerações, e dizer para eles o que foi feito no passado, pode ser feito hoje e pode ser feito no futuro. Há sempre contribuições. A gente nunca pode esquecer o passado para interpretar o futuro. Não é o passado que representa o presente. O passado representa as declarações necessárias do futuro e os desafios que o futuro traz para nós. E por último, o texto deixa bem claro,
O que ama a sabedoria acha vida. E é isso que nós cremos. Por isso que Mackenzie é um fomento de vida. É dar condições às pessoas que aqui estudam sentir o valor de viver. Mas aquele que aborrece a sabedoria, ele violenta a sua própria alma. Essa é a tristeza que nós temos, quando há muitas pessoas violentando as suas almas, as suas vidas, porque perdeu o amor para com a sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos ensine a valorizar momentos como este. Que a graça de Deus seja sobre todos. Amém. Gostaríamos de convidar o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para realizar sua saudação. Muito boa tarde a todos os presentes nessa cerimônia tão especial na vida da Universidade e na vida do Mackenzie. Eu cumprimento aqui o reverendo Roberto Brasileiro Silva, muito digno presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, também o Dr. Ézio César de Souza Maciel, presidente do nosso Conselho Deliberativo, desse Instituto Presbiteriano Mackenzie, também o reverendo Juarez Marcondes Filho, que é secretário executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, também presidente do Conselho de Curadores do IPM. Cumprimento também o reverendo Cid Pereira Caldas, vice-presidente do Conselho Deliberativo e que é relator da Comissão dos 150 anos. E, de antemão, nós queremos cumprimentar todos os senhores conselheiros do Instituto Presbiteriano Mackenzie aqui presentes e que nos assistem também das suas respectivas casas. Cumprimentamos o nosso irmão presbítero José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e o reverendo Robson Grangeiro Monteiro, nosso chanceler e companheiro de lutas. Queremos também cumprimentar os diretores do Instituto Presbiteriano Mackenzie e os pró-reitores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho a satisfação de ver 4 aqui, o professor Felipe, a professora Janete, o professor Marcelo e o professor Cleverson. Com grande satisfação e alegria que nos reunimos hoje em celebração ao lançamento das 3 primeiras obras iniciais da coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo. O primeiro livro, Direito, Cidadania e Políticas Públicas, realizado pela Faculdade de Direito. Temos a honra de ter aqui um dos coautores e organizadores do livro, o professor Felipe Chiarello. É uma obra riquíssima que trata dos direitos e da questão da igualdade entre os seres humanos, da dignidade, dos valores, conceitos e trata da questão do papel das políticas públicas, aborda as questões das transformações sociais a quais todos nós estamos submetidos e que passaram pela nossa história, além de elencar grandes, importantes projetos de extensão que foram desenvolvidos na universidade e sua relevância para a comunidade paulistana e também do Estado e do nosso país. O segundo livro, Indústria, Comércio e Economia, que temos também a honra de ter aqui conosco o professor Nelson Destro Fragoso, representando os organizadores e autores do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É uma obra que demonstra a importância do Mackenzie na história do Brasil, rememorando o passado para entender o contexto e os movimentos que antecederam a nossa fundação, além de nos brindar com diversas importantes curiosidades. Por fim, temos o lançamento da terceira obra, Saúde, Meio Ambiente e Cultura, do Centro de Ciências Biológicas da Saúde. Conosco, representando o grupo de organizadores, está a professora Paola Bizelli Ferreira. Muito obrigado, professora. O foco deste livro é a saúde da cidade de São Paulo ao longo dos últimos 150 anos, apresentando uma visão multidisciplinar, abrangendo vários temas muito importantes em nosso cotidiano, como qualidade de vida, saúde mental e física, formação de professores conscientes em todos os aspectos. Queremos agradecer aos diretores das unidades, os autores e organizadores desses livros, pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Agradecer à Comissão dos 150 anos que acompanhou o desenvolvimento dessas obras e à editora Mackenzie pelo desenvolvimento do processo editorial, e aqui eu agradeço ao professor John Seidenstricker pelo seu trabalho. Os livros que estamos lançando hoje apresentam um precioso
relevante e enriquecedor conteúdo para rememorarmos o passado, compreendermos o presente e vislumbrarmos o futuro, demonstrando não somente a importância que o Mackenzie tem na cidade de São Paulo, desde os seus primórdios, mas apontando, através de muitos depoimentos de mackenzistas, de antigos mackenzistas, professores, reforçando, de forma a reforçar o protagonismo estudantil, destacar e exaltar talentos e unindo-os todos em um sentimento de alegria comum a todos, de compartilhar o amor de Deus, que nos permite transformação social pela educação, não é? Aquilo que o Mackenzie tem feito ao longo da sua história, de dividir esse amor com tantas outras pessoas. Assim, nossa recomendação e nosso convite a todos aqueles que nos ouvem e que terão acesso às obras é que tenham uma boa leitura, desfrutem desses livros e juntem-se a nós nesse momento de alegria, de felicidade, pelas bênçãos de Deus nesses 50 anos. É certo que nós gostaríamos de ter aqui um evento com muito mais pessoas, uma celebração muito maior, mas ainda nós não podemos. Mas na nossa programação, ainda durante esse ano 2020, será possível ainda lançarmos pelo menos 12 livros pela editora até o final desse ano. E, se Deus nos permitir, nós assim estaremos em um desses momentos, com um maior número de contingente e podendo nos abraçar, para que nós possamos, então, retomar nossa vida, e assim nós pedimos a Deus que nos abençoe, abençoe a vida de cada um aqui presente, a você que também nos ouve. Muito obrigado a todos pela atenção. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, para realizar sua saudação. Senhoras e senhores, em nome do reverendo Roberto Brasileiro, eu cumprimento a todos que estão conosco aqui e também aqueles que estão em assistência remota nesses tempos híbridos de presencialidade e também de digitalidade, além da presença física, a virtualidade. Alguém já disse que os diamantes são eternos e as civilizações tentam se eternizar na medida em que estabelecem marcos e memoriais. A história do povo judeu é marcada, por exemplo, por memoriais que, ao longo da conquista da Terra Prometida, eram marcados por experiências que os grandes patriarcas tinham com Deus. E em cada uma daquelas experiências havia um marco, uma história a contar e um legado a deixar para as próximas gerações. Eram rochas, como aquelas 12 que foram deixadas por Josué quando atravessou o mar, atravessou o rio Jordão e entrou na Terra Prometida. As civilizações tentam se eternizar, as memórias tentam ser preservadas. Nós estamos numa instituição que tem no seu campus prédios históricos do século passado, outros modernos como este que nos abriga em seu hall de entrada. São marcos do passado, da memória, e também registros do presente que tentarão se eternizar. Mas há algo que certamente transcende a todas as gerações. Como bem falou o nosso irmão reverendo Roberto Brasileiro, a sabedoria é eterna e os livros são recipiente dessa sabedoria passada de geração a geração. Pelos livros, de fato, o conhecimento se eterniza, se pereniza, é conhecido no presente, mas também lança seus galhos para que dali saiam flores e frutos para as próximas gerações. Uma instituição de ensino como o Mackenzie vive de educadores e de livros. São os livros dos educadores que transcendem gerações quando contribuem para o conhecimento, como esses educadores mackenzistas o fazem nessas 3 temáticas que são absolutamente relevantes para que o ano do sesquicentenário do Mackenzie seja marcado por esse livro que é, de fato, eterno. Essas 3 primeiras obras da coleção dos 150 anos. Eu quero trazer, em nome da chancelaria, o meu cumprimento ao Dr. Marco Túlio pela iniciativa, à comissão do Sesquicentenário, na pessoa do reverendo Cid, ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do presidente, pelo apoio, e a todos que contribuíram, particularmente aqueles que escreveram as obras e que certamente eternizarão os seus conhecimentos para as próximas gerações. Um dia, quando, de fato, o livro que jamais será passado
for consultado pelas próximas gerações, os senhores, a senhora, certamente terão seus nomes eternizados pelo conhecimento que colocou no livro. Que Deus possa abençoá-las na pesquisa, no ensino, e que essa instituição continue marcando para além dessa geração, no futuro próximo, para as próximas 150 gerações e de 150 anos que vierem. Que Deus nos abençoe, cumprimento a todos e fico feliz por esse evento que, mesmo em tempos difíceis como esse, doutor Marco Túlio, foi preservado, doutor Cid, foi mantido como um marco e um memorial para a nossa instituição. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada. E agora gostaríamos de convidar o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, para a sua saudação. Muito boa tarde a todos. Cumprimentando o reverendo Roberto Brasileiro Silva, nosso digno presidente da IPB, nosso orientador, mentor de praticamente todos nós, né, doutor Ézio, aqui presente, passando pelo nosso Conselho Deliberativo, doutor Ézio, e nossa universidade, doutor Marco Túlio, eu creio que eu alcanço a todos ao nominá-los. Querido reverendo Cid, o primeiro evento da nossa tão sonhada celebração dos 150 anos, estamos fazendo no mês de abril do ano entrante do 151. Parabéns pela coordenação da relatoria da sua comissão, que tem trabalhado com denodo. Mas cidadania, direitos públicos, meio ambiente, saúde, indústria, comércio, retratados em livros, textos compilados ali, retratando o desenvolvimento da cidade de São Paulo ao longo desses 150 anos. A história do Mackenzie sempre se confundiu com a história da cidade de São Paulo, o crescimento vertiginoso da cidade de São Paulo. Apenas para dizer, nos últimos 50 anos, também o foi no Mackenzie, numa evolução fantástica na forma de ensinar, sempre com tradição em inovar. Então é um momento muito significativo, ao deixarmos para a história o legado do que o Mackenzie fez, faz e o que o Mackenzie representa na vida da cidade de São Paulo, do Estado e já na vida do Brasil, já de alguns anos para cá, oferecendo sempre nomes ilustres e capazes, aqui formados, servindo à cidade, ao Estado e à nação. Estamos todos de parabéns, um marco significativo que certamente ficará para a história. Muito obrigado. Agora gostaríamos de convidar o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, relator da Comissão dos 150 anos, reverendo Cid Pereira Caldas, para a sua saudação. Obrigado. De igualmente forma, eu gostaria de, em nome do reverendo, ao citar o nome do reverendo Roberto Brasileiro Silva, saudar a todas as autoridades presentes, a você que aqui está também, a gratidão por podermos ter essa celebração. E dizer que eu falei com o Dr. Marco Túlio, reitor, que eu não precisava falar nessa hora, mas ele insistiu, então tranquilamente nas 2 próximas horas discorrerei sobre o passado do Mackenzie. Brincadeiras à parte, isso é alegria no coração em dizer para todos que o Conselho Deliberativo do Mackenzie, em oportuna hora, se antecedendo aos 150 anos, constituiu uma comissão para pensar na celebração, e a comissão apresentou uma proposta e o Conselho aprovou uma programação, uma extensa programação para o ano de 2020. Os motivos já conhecidos por todos nos levou a tomar a sábia e prudente decisão de suspender os eventos presenciais. Mas continuamos com várias das programações e resolvemos fazê-la nesse ano também. Uma da parte dessas programações dizia respeito exatamente à publicação de livros, e ainda vamos ter algumas publicações. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do casal de Chamberlain e Mary Ann. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história daqueles que ocuparam os cargos diretivos desde do início dessa casa. Nós vamos conhecer também a história de 150 pessoas que não necessariamente ocuparam cargos diretivos, mas fizeram parte e marcaram a história dessa instituição. E nós teremos outras publicações também. Mas uma das publicações assumiu para nós uma particular importância, pois o Conselho achou oportuno que nós pudéssemos compartilhar
a importância do Mackenzie ao longo dos 150 anos na história da cidade de São Paulo. E nós louvamos a Deus porque a universidade, ela não só comprou prontamente essa visão, mas num tempo em que muita gente diria que isso não seria possível, nós recebemos nessa hora e temos o privilégio de ter nesse lançamento dos 3 primeiros livros de uma coleção que é composta por 10 volumes dentro das diversas áreas do conhecimento. É momento de celebração e é momento de gratidão, porque a decisão do Conselho é que nós tenhamos esse ano de gratidão a Deus pela vida do Mackenzie, mas também que nós possamos registrar para gerações aquilo que Deus permitiu que essa instituição pudesse fazer até aqui, que seguramente continuará a fazer. Por isso, eu gostaria de, como relator da comissão, registrar a nossa gratidão pelo trabalho que vem sendo executado. Primeiro, pela direção executiva da nossa instituição, na pessoa do Dr. José Inácio. Muito obrigado, porque nós temos tido todo o empenho dos nossos executivos no sentido de chegar à consecução dos objetivos traçados pelo próprio Conselho Deliberativo. Quero agradecer ao reverendo Robson Grangeiro Monteiro, nosso chanceler, pela viabilização que não só já fez, mas continua a fazer, de todas as celebrações que, com prevenção, com distanciamento, com o cuidado necessário, nós realizamos no ano passado e continuaremos a realizar este ano. Quero agradecer ao reitor, na pessoa do reitor e à universidade, pelo empenho demonstrado desde já, pelo lançamento dessas 3 obras, em saber que a pandemia não nos parou, a pandemia não nos imobilizou, e com a excelência que a história do Mackenzie sempre realizou, nós temos o lançamento de obras que mostram a excelência do Mackenzie no passado, no presente, e apontam para o futuro esta mesma excelência. Por isso, a nossa palavra de gratidão. E, no final, reclamar. Quero reclamar, porque eu não sei se você é assim, mas eu tenho uma lista de leitura, eu tenho uma ordem de leitura. E, como relator da comissão, eu tive o privilégio de receber as provas desses livros e furaram a nossa lista de leitura. Eu tive que ler esses documentos e me apaixonar. E a minha cobrança agora fica, viu, senhor reitor? Que é o seguinte: por favor, lancem os outros 7 volumes, que é a continuação desse trabalho. Nossa gratidão a todos e Deus nos abençoe. Convidamos o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Ézio César de Souza Maciel, para realizar sua saudação. Boa tarde a todos. Eu também saúdo o reverendo Roberto, em nome de quem saúdo todas as autoridades já citadas pelo nosso eficiente cerimonial. Quero cumprimentar o doutor Marco Túlio, porque ele escolheu muito bem essa data. Hoje se comemora em todo o mundo o Dia Mundial do Livro. Não foi num dia 23 de abril que morreu Miguel de Cervantes e também William Shakespeare. Por isso a Unesco designou essa data, 23 de abril, como Dia Mundial do Livro. Isso mostra a categoria da primeira edição desses livros que estão sendo disponibilizados hoje. Eu quero saudar a universidade, a editora Mackenzie, a comissão do Sesc Centenário, a diretoria executiva, por todo esse apoio. Aguardo com muita ansiedade um livro sobre Chamberlain. Nós temos uma dívida histórica com Chamberlain e nós vamos ter um livro dedicado a ele e a sua esposa. A importância de uma organização, hoje em dia, se mede pela sua relevância. Organizações que não têm mais relevância morrem. E um dos segredos do Mackenzie é que ele nunca perdeu a sua relevância. Eu estava lendo, não li como o reverendo Cid, que é um leitor voraz, mas eu estava observando no livro sobre saúde, meio ambiente e cultura, uma foto de 1918, onde o Mackenzie serviu de enfermaria para a gripe espanhola. O Mackenzie também não se furtou a participar, apoiando na Revolução Constitucionalista de 1932. Tivemos aqui uma verdadeira enfermaria de campanha. Instituições com relevância não ficam envelhecidas. E a nossa oração é para que Deus permaneça mantendo esse espírito mackenzista, para que Deus continue mantendo em nós o espírito
de relevância social, de relevância na participação da comunidade. Enquanto nós formos reconhecidos pela sociedade, pela comunidade, pelas pessoas como uma instituição relevante, nós vamos comemorar 200 anos, 250 anos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Parabéns a todos e que Deus continue nos abençoando. Estamos chegando ao final do lançamento dessas 3 obras que fazem parte da coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo. Esperamos vê-los em breve no lançamento das outras obras dessa coleção. E agora gostaríamos de convidar o reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e membro do Conselho Deliberativo, para encerrar este evento com uma oração. Vamos agradecer a Deus. A Ti, ó Deus, louvamos e bendizemos por esta tarde preciosa, quando aqui nos achamos para relembrar uma história Sesc Centenário e poder deixar toda essa trajetória marcada em livros. Como muito bem aqui foi lembrado, eles permanecerão de uma forma ou de outra e serão a transmissão não apenas de informação, mas principalmente, ó Deus, de uma trajetória marcada pela Tua graça. Graça que é tanto geral, que atinge a todos nas mais diferentes instâncias, como também uma graça especial na pessoa do Teu Filho Jesus, nosso amado Salvador, que é o motivo principal da existência desta instituição, fundada para promover a educação na cidade, no estado, no país e, por que não dizer, mundo afora, mas tendo por pressuposto a obra da graça de Cristo em nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, pela instrumentalidade dos autores, dos organizadores desses tomos que vêm a lume agora, no aguardo dos demais volumes que ainda virão. Agradecidos, ó Deus, pela iniciativa não só da Comissão Especial do Sesc Centenário, mas da nossa universidade, do nosso instituto, de marcar bem o transcurso desta data, ó Deus, para que fique para as gerações afora. A Ti louvamos, a Ti bendizemos e consagramos a Ti este material literário para a glória e honra do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, agradecemos aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, pelo canal da TV Mackenzie. Desejamos uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Boa tarde.